Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo com o som? Sim, né? Hoje a gente vai conversar com a Paola Wink, que eu mandei ali a descrição nos grupos, que é uma produtora e uma das sócias fundadoras da Vulcana Cinema, que é uma produtora que foi muito importante na minha formação, a Paola especificamente. Acho que ela ainda não chegou aqui. Se chegou, se manifeste, mas acho que ela não chegou. Que, enfim, ela e a Jéssica Luz, que são as duas pessoas que fundaram a Vulcana, têm bastante experiência em desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de roteiros, tanto de longa, curta, quanto coisas para televisão. E já participaram de muitos eventos de mercado, de pitchings, como produtoras, né? Mas elas vão poder, a Paola, né, que vai estar aqui, a Jéssica não vai entrar, pode responder também algumas dúvidas que vocês tiverem, dar um pouco uma perspectiva de quem está, né, dentro de uma produtora recebendo projetos e lendo e tendo em contato com, né, esses eventos pelo mundo. Deixa eu compartilhar a minha tela. Um segundinho. Tá. Enquanto a Paola não chega aqui, deixa eu organizar minha mesa. Ah, droga. Fechei sem querer. Desculpa, gente. Tá, enquanto a Paola não chega, hoje a gente vai falar sobre a formatação de roteiro e a preparação de materiais para o mercado, que é um overview, assim, bem por cima, mas mais para a gente fechar com essa nota um pouco mais voltada para mercado mesmo, hoje. E algumas coisas que eu queria falar. Eu vou colocar no Drive para vocês uma lista de livros que eu organizei. Vou colocar uma lista não, uma pasta com vários roteiros. Infelizmente, a maior parte deles é em inglês, ou quase todos eles são em inglês. Mas tem várias coisas bastante interessantes, assim, para vocês terem uma ideia de, tipo, filmes que já saíram e tal. Acho que é, tipo, uma lista de 100 filmes para vocês acessarem ali. Eu ainda preciso colocar mais alguns filmes que a gente viu na aula, eu não coloquei todos, porque demora bastante tempo para carregar, né? Então eu vou colocando aos poucos. E as pessoas acho que hoje a gente não vai provavelmente ter tempo de falar sobre os projetos. O link do Drive está na descrição do grupo de roteiro lá, o grupo secreto. Eu não sei se está na descrição do outro, mas eu peço para a Giovana mandar ali se não tiver. Eu fiquei de ler alguns projetos, algumas pessoas me escreveram, né, no WhatsApp, me mandaram projetos por e-mail e tal para eu ler. A gente não vai conseguir, eu acho, falar deles na aula hoje, então eu fico devendo para vocês, eu falo depois no privado, dou uma resposta ali no privado, mando um áudio ou alguma coisa assim. E eu acho que de raciocínio assim. Eu acho que de avisos é isso. Aí a gente vai falar com a Paola, eu vou mostrar para vocês essas coisas de formatação, falar um pouco sobre esses materiais de mercado. Depois mostrar uma bíblia de série, que também é em inglês, mas tipo, para vocês terem uma ideia, essa eu já coloquei lá no Drive.
E depois eu acho que no final da aula abrir para perguntas, assim, no geral, que vocês, dúvidas que vocês ainda têm, que essa é a nossa última aula, então vai ser mais ou menos esse o roteiro hoje. Deixa eu ver aonde anda a Paola. Oi, tô aqui, Tá aí, Pá? tô aqui. Oi, cadê tu? Você está me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. Gente, essa é a Paola Wink, eu já dei a descrição, um pouco da tua bio, mas se tu puder, eu acho que a gente começa, então, a Paola se apresenta, fala um pouco sobre a carreira dela, a experiência dela, né, de uma forma mais geral, e aí depois a gente passa para as perguntas. Pode ser, Pá? Pode ser sim. Boa noite, Marcela. Obrigada pelo convite em falar aqui. Eu acho que é sempre massa compartilhar assim, minhas experiências. Eu também aprendo muito falando e ouvindo depois as perguntas e trocando com vocês. Então, acho que essa é uma experiência massa. E acho que vale a pena contar um pouco como eu comecei, porque foi uma trajetória que envolve passar por várias áreas assim, do audiovisual. Eu comecei estudando cinema na faculdade da PUC, e aqui em Porto Alegre. E ali, quando eu entrei na faculdade, meu grande sonho era ser diretor e roteirista. Eu acho que, assim, 80% das pessoas que entram na faculdade de cinema têm esse sonho, né? Então, a gente não... É a minoria que pensa em outras coisas, né? Ah, vou ser produtora, vou fazer foto, vou fazer, né, som. Então, eu entrei Song. para esse som, acho que som e produção acho que vão junto ali no nível de interesse da faculdade. E então eu tinha esse desejo, comecei por aí, né? Eu dirigi alguns cursos, roteirizei alguns cursos quando eu estava na faculdade. E logo que eu me formei, eu montei uma produtora junto com meus colegas de faculdade, que a gente tinha mais afinidade, foi a Tóquio Filme. E a partir daí a gente começou a produzir nossas coisas, tipo, muito um modelo coletivo, né? Nossa empresa era eu, que, né, queria ser roteirista e diretora, um outro sócio, Davi, que também era roteirista e diretor, o Bruno Carboni, que era roteirista, diretor e montador, o Richard Tavares, que era diretor de arte, roteirista e diretor. Então, a gente estava meio todo mundo nesse percurso de querer fazer roteiro e direção. O que aconteceu foi que, à medida que a gente foi fazendo curtas, tudo independente, assim, modelo sem recursos, nós mesmos fazendo como dava, com as pessoas que a gente conhecia do mercado de trabalho, eu comecei a entender que eu tinha muitas aptidões para a área de produção. E aí comecei naturalmente a ir para essa área, meio que um pouco por obrigação, porque ninguém fazia, mas eu fui entendendo o quanto trabalhar com produção é uma função criativa. Algo que eu não tinha uma noção quando eu estava fazendo a faculdade. E aí isso, eu acho que a faculdade, pelo menos nessa época, falhava em nos explicar um pouco o que significa ser um produtor de cinema, né? Então, quando eu fui entendendo que é uma função totalmente criativa, que dialoga com o diretor, com o roteiro desde o princípio, fui me interessando muito, muito mais para essa área, até que, tipo, mudei completamente e passei a fazer isso. E então eu fiquei na Tóquio. A empresa durou 10 anos. A gente fez 2 longa-metragens dentro da Tóquio Filmes, diversos curtas. Foi lá que a gente fez o Castanha, que foi o primeiro longa-metragem que eu produzi. Foi um longa super independente, que a gente fez com pouquíssimos recursos. E acabou estreando no Festival de Berlim, que foi assim, realmente uma virada na nossa carreira, na nossa trajetória. A partir daí, a gente conseguiu fazer o segundo longa-metragem da empresa, que era o Rifle, que também foi para Berlim e teve uma carreira de festivais muito grande. Foi aí que a gente começou a entender esse universo dos laboratórios, dos mercados, o que cada um desses eventos pode agregar na nossa carreira, né?
Então, o Rifle foi um longa que a gente fez muito, passando por todos os eventos internacionais. Não digo todos, mas por muitos, assim, né? O Castanha, que é o primeiro longa que a gente fez realmente independente, sem participar de nenhum laboratório, nenhum mercado. E o Rifle já não. Então, foi essa primeira experiência que eu tive desenvolvendo um projeto, né, um roteiro, com o auxílio desses mercados. E, posteriormente, eu decidi abrir uma empresa com uma outra produtora aqui de Porto Alegre, que é a Jéssica Luz, e ela também tinha já 10 anos de carreira de produção em uma outra empresa, que era Besouro Filme, e a gente decidiu unir forças e abrir uma empresa só de produtoras, né, porque antes eu estava numa empresa com roteiristas e diretores, a gente tinha esse desejo de trabalhar numa empresa só com produtoras, onde a gente pudesse viabilizar os projetos dos roteiristas e diretores e trabalhar muito com produtoras criativas, né? Então foi aí que a gente abriu a Vulcana, que abrimos em 2018, e a partir daí a gente começou a produzir outros longa-metragens de outros realizadores, né, que não só as pessoas que eram minhas sócias na Tóquio, né? A Jéssica já trabalhava com outros diretores, então a gente se uniu projetos e montou a empresa. A partir daí a gente fez O Acidente, né, que é o longa-metragem que vai estrear muito em breve. Ainda está inédito, mas que a Marcela fez o roteiro. E também foi um longa-metragem que a gente desenvolveu através de laboratórios, né? Esse foi um projeto que passou por alguns, que foi muito, muito, muito importante, eu acho, para o desenvolvimento do filme. E até depois a Marcela pode ajudar a contar como é que foi o processo, porque ele passou no Torino Film Lab, no Script Development, que é um projeto, é um dos melhores laboratórios de roteiro que existe. Eles são totalmente especialistas e o acompanhamento é muito intensivo. Então, acho que é um laboratório que vale a pena a gente contar depois como é que foi participar. E é isso, a partir daí a gente tem vários projetos em desenvolvimento, vários projetos em pós-produção já para lançar. Esse ano a gente lançou um documentário, que foi filme de abertura no Olhar de Cinema, que é o Swing and Sway, Vai e Vem. E deixa eu ver o que mais. A gente também trabalha fazendo coprodução minoritária, né? A gente também lançou um longo uruguaio, que é O Empregado e o Patrão, que recentemente foi escolhido para ser o representante do Uruguai no Oscar desse ano. Vamos ver se entra. O que mais? Acho que é um pouco isso, assim. E nossos projetos, a gente realmente trabalha, a maioria deles, já pensando em laboratórios, né? Em mercados internacionais, desde o desenvolvimento, tá? Esse projeto se encaixa nesse lugar. Então, a gente tem muito essa trajetória de participar de eventos. Então, é legal que a Marcela me chamou para falar, porque é bem realmente uma área que a gente trabalha desde o início dos projetos. Não sei, acho que é um pouco isso, assim, de apresentação. Não sei, Marcela, por onde que a gente vai. Tá. Obrigada, Pá, pela apresentação. Eu queria te perguntar, eu acho assim, para a gente começar a conversar, se tu puder falar, vamos começar a falar mais genericamente, depois a gente entra em casos mais específicos, assim, mas como que tu imagina, ou enfim, como que tu analisa que é a importância desses eventos, assim, que, enfim, tu acabou de dizer que, né, vocês gostam de sempre pensar os projetos, desenvolver eles nesses eventos, em laboratório e tal. Por que que tu acha isso importante, assim? Por que que isso é uma coisa que, enfim, vocês investem tanto tempo e trabalho para fazer? É uma boa pergunta. São muitos os motivos, né? O primeiro deles, do ponto de vista de produção, é que ele te traz um selo para o projeto, né? Um selo de qualidade. Então, quer dizer que o teu projeto
da tua história já passou por uma certa curadoria de um evento e foi selecionado para participar de um lugar que normalmente é muito seletivo. São normalmente pouquíssimos projetos selecionados, então o teu projeto já está num lugar de destaque, já está, então, digamos, uma vitrine, já passou pela primeira teste, assim, é uma primeira audiência, né, querendo ou não. E essa seria a principal do ponto de vista de produção, mas mas ainda por cima, ele te permite que tu desenvolva o teu roteiro ou o teu projeto, depende. Tem muitos tipos de laboratório, né? Laboratórios que são para o roteiro, laboratórios que são para o diretor, laboratórios que são para o produtor, então depende de onde tu está se inscrevendo e qual é o teu objetivo. Mas, normalmente eles te proporcionam tutores, profissionais que estão ali para ler teu projeto, para te dar uma consultoria focada. Então, é uma oportunidade muito, muito incrível, assim, de desenvolver melhor seu projeto, de apresentar, né, e ver como ele está batendo para outras pessoas, né? Às vezes tu tá num evento que nem é para só desenvolver não é para tipo desenvolver, não é um laboratório para te desenvolver teu roteiro, mas é tipo um mercado que te apresenta para players o teu projeto. Então tu vai lá apresentar tua sinopse. Só de tu apresentar tua sinopse e tu falar da tua história para um interlocutor terceiro e tu ver as reações e as perguntas que tu gera, as dúvidas que ele vai ter, isso já também é uma forma de tu estar testando tua história e tu conseguir tipo, desenvolvê-la de outra forma, talvez perceber fraquezas, onde o teu interlocutor perdeu o interesse, e aí tudo é oportunidade, eu acho, assim, de melhorar o projeto. E de entender o interesse mesmo na história que tu está contando. Então, isso seria mais um ponto, que eu acho que é um ponto importante. Fazer contatos, né? Nesses eventos, tu faz contatos que servem para o teu futuro, que servem para te, né, entrar em festivais talvez no futuro, conseguir um agente de vendas, um distribuidor, conseguir um produtor. Né? Às vezes são eventos que os roteiristas vão para conseguir um produtor para financiar o seu filme, para talvez apresentar para um player um streaming que vá comprar o projeto como um original. Então tem muitos motivos assim, também de viabilizar, né, o seu projeto. Acho que são esses os principais que eu diria. Obrigada. A gente já tem aqui duas perguntas. Primeira do Sal. Tá normal que eu não consigo me ver? Você me vê e me ouve? Sim, a gente está te vendo e está te ouvindo, Sal. Tá bom. Você Estou aqui com a mão levantada, né? Obrigado pela sua presença. Eu vou começar te perguntando como é que você utiliza esse selo dentro de um projeto que já foi, por exemplo, você tem um projeto que já passou por um laboratório de roteiro. Como que você utiliza esse selo para fazer pitching, para produzir o material? É de cara no trailer? Você tem um trailer de cara que você põe no selo, laboratório, fulano de tal. É isso? Sim, eu tento botar já direto. Se tem um texto de apresentação, já começa assim, em primeira linha, já estou ali dizendo, o projeto foi selecionado do laboratório tal, em data tal. Ou se é um dossiê de projeto que tem uma apresentação na capa, eu boto os logos. O logo do evento já direto. Eu boto os loginhos, né? Sempre no... Se é um moodboard de qualquer lugar que tu tiver a oportunidade de botar os logos, vale a pena, né? Porque daí são selos que estão ali. E em pitching, também diria como uma apresentação do projeto, né? De onde sempre faz parte tu dizer qual que é a carreira do teu projeto, né? Onde ele já passou e em qual estágio ele está. Então, nesse momento, tu sempre pode citar quais eventos que já passou. E se eventualmente ganhou um prêmio, também vale a pena sempre citar como destaque. Assim, essas informações são muito úteis. Ok. Eu tenho um documentário que já passou por um laboratório, o laboratório do FICA UEG. Não sei se você conhece o FICA, Festival de Cinema Internacional de Goiás. Uhum.
Eu já ouvi falar, mas nunca passei lá. Eu tenho uma outra pergunta. Como é que uma casa produtora, e não uma pessoa produtora, lida com um projeto de uma pessoa, de um roteirista iniciante e de um roteirista que já tem, por iniciante, ponto, né? E um roteirista que já tem um processo já de direção, um roteirista filmmaker, como eu, como que uma casa produtora lida nesse sentido financeiro? Qual é o, o que uma casa produtora faz para o meu projeto? Vamos supor que eu te apresento o meu projeto e você se interessa. Como que a gente lida no ponto de vista financeiro? Depende da empresa, né? No meu caso, que é a minha empresa, uma empresa pequena, independente, se a gente entra num projeto, a gente sempre, a primeira coisa que a gente faz é tentar viabilizar o orçamento, né? Como a gente não tem dinheiro para botar na frente, então o que a gente faz? A gente começa a aplicar o projeto da pessoa em fundos, seja fundos internacionais de desenvolvimento, ou fundos, quando tinha, né? Os fundos de desenvolvimento do Fundo Setorial, que agora não tem mais, nem sei se há perspectiva de ter, né? A gente entrava por aí. Sem ter dinheiro de desenvolvimento aprovado, a gente não consegue fazer nenhuma norma, nenhum aporte inicial, assim, de pagar o roteiro na frente, sabe? Então, normalmente, os roteiristas são pagos quando a gente financia alguma coisa. Então, tipo, o primeiro dinheiro que a gente conseguir para o projeto vai ser para pagar os roteiristas. Então, a gente trabalha assim. Por isso que a gente também entra em projetos que os diretores saibam dessa estrutura, né? Estejam cientes que, enfim, é um investimento conjunto. Nós vamos juntos em busca desse financiamento. Então, vira no início uma parceria, né? Vou fechar, fazer uma pergunta. Você acha que a gente vai ser um cinema, assim, é uma especulação agora, a gente ainda vai chegar a um cinema de autossuficiência ou nós vamos ficar sempre com o pires na mão, batendo atrás desses editais que estão sempre à mercê dos ventos não muito favoráveis? Olha, eu acho que não, assim, não existe nenhum país no mundo que faça filme sem financiamento público. Assim, até os Estados Unidos, que é uma indústria bem mais estabelecida, eles também têm alguns fundos para produções independentes, para diretores iniciantes, porque senão tu não inicia, né? Nos Estados Unidos, como é que tu vai iniciar a carreira? Enfim. Mas, tipo, a França, que é o segundo maior mercado audiovisual, né, do mundo, todos os filmes deles são com financiamento público. Todos os filmes audiovisuais independentes são, né? Claro, os streamings estão fazendo um outro modelo, mas, enfim, é um modelo totalmente diferente do cinema independente, é um modelo quase publicitário, né? Então, não tem muito a ver com como eu trabalho, mas os filmes mesmo não tem como ser feitos, eu não vejo como eles realmente não dependerem de dinheiro público, não é só nós, é o mundo inteiro, né? O modelo que está aí, a gente não tem como fazer e dar voz para histórias inovadoras, histórias de diferentes partes, por exemplo, do Brasil, né? Hoje em dia tem filme, né, do Norte sendo lançado, ganhando prêmio no Festival de Gramado agora, que se não fosse pelos editais e a política de descentralizar o dinheiro, não teria, a gente não teria esse filme, sabe, sendo premiado em Festival de Gramado. Então, acho que não tem como, eu não vejo como negativo a gente depender dos fundos. Eu acho que é obrigação do governo, inclusive, manter esses fundos ativos, né? A gente gira a economia, né? Não foi essa a minha intenção dizer que a gente não possa, não deva precisar, não. Acho que talvez eu tenha me expressado mal, não foi esse o sentido. Eu sei disso, mas assim, eu queria perceber também a sua visão sobre isso. Obrigado e até mais. Obrigada, Sal. Obrigada pela pergunta.
A gente tem também uma pergunta do Carlos Humberto. Opa. Posso perguntar? Pode, Pode. fica à vontade. Eu acho essa pergunta que eu vou fazer aqui muito inocente. Então, só me perdoem. Mas o quão impossível seria, por exemplo, sei lá, criar um filme baseado, por exemplo, em um crowdfunding, um financiamento coletivo, e depois desse filme estar pronto, minha pergunta é mais em relação a ver com a distribuição. Depois desse filme estar pronto, por exemplo, alugar uma sala de cinema, por exemplo, sei lá, conseguir um ator famoso para fazer meu filme, e com ele eu consigo fazer a divulgação. Aí eu vou em uma cidade média ou grande, consigo alugar uma sala de cinema, sei lá, por uma semana ou um mês. E fazer essa divulgação só nessa cidade e tentar viajando em cidade. O quão difícil seria fazer uma coisa dessas? Acho que, eu não sei, tem vários modelos de distribuição de um filme, né? Esse modelo que você está citando era um modelo muito usado antes, né? Tipo, ir no boca a boca, começar pequeno, e o filme vai dando certo, vai tendo publicidade, os críticos vão gostando, o público vai gostando, falando, né? Começa a conseguir outras divulgações, mas vejo que é cada vez mais difícil, assim. A distribuição em si está cada vez mais difícil, acho que é um assunto bem complexo, assim. Mas é claro, acho que se tem um projeto pequeno de um crowdfunding e tu consegue espaço numa sala, né, da cidade que o projeto foi feito, acho super viável começar por aí e aí, conforme, tentando abrir outras salas, né? Porque, com certeza, né, a distribuição é difícil e exige um investimento financeiro, né, para te conseguir botar o filme em cartaz em vários lugares. E, então, acho que se esse é um modelo que tu conseguiria fazer o teu filme ser projetado, entrar no cinema em cartaz, eu acho que é super válido, sabe? Mesmo que depois, talvez ele não consiga expandir tanto, mas acho que é um ponto de começo, assim, acho que não vale, não descartaria fazer isso. É porque, por exemplo, o pessoal do teatro e até o pessoal do próprio, por exemplo, o stand-up, eles fazem esse tipo de coisa, entendeu? É um método que porque eles são pessoas. Então, tipo assim, eles têm que ir na cidade. Então, eles fazem a divulgação específica para aquela cidade e eles fazem a apresentação deles. E, inclusive, essa ideia eu ouvi de uma humorista. Aí eu fiquei pensando, tipo, daria para pegar esse método e passar para os filmes. Ia ser, aí a exibição seria só naquela cidade, não seria distribuição nacional, porque, obviamente, isso daria, o custo seria muito maior, mas, tipo assim, fazer em cidade, eu acho que é um método válido, você conhece o público te conhece, vocês podem fazer, tipo, uma conversa até, sei lá, algo do tipo. Então, eu achei, tipo, muito, muito brilhante essa ideia, mas eu queria saber o quanto ela é viável ou é muito sonho. Eu acho que tem uma coisa que, quando tu lança um filme, tu faz algum investimento de publicidade, né? E por isso que normalmente tu tenta lançar em maiores cidades ao mesmo tempo para aproveitar uma publicidade que tu está fazendo, né? Mas se não é um filme que tem recursos de distribuição, acho que é um modelo super viável. Vai fazendo aos poucos, de cidade em cidade, mas igual tu vai ter custos, né? Tu vai ter custos de transporte, de hospedagem, e se vai o diretor realmente conhecer o público, como tu está dizendo, né? Tudo envolve custos, né? Não é tão fácil, assim, se é a cidade do diretor, tu começar por ali, acho bem viável, assim. Agora, o quanto tu vai conseguir ter perna para ir expandindo, não sei, daí depende muito se tu vai fazer bilheteria, como é que vai ser. Teu orçamento de distribuição. Então, não sei, pode ser uma boa ideia. Mas eu não vi acontecendo, sabe? Para dizer se pode funcionar ou não. Beleza. Marcela, tem alguma coisa a opinar sobre a pergunta? Eu não tenho muito, eu não sou, assim, não tenho muita experiência em distribuição, então eu acho que essa uma área bem específica, assim, a Paola vai saber te responder melhor do que eu. Beleza, era só isso. Obrigada, Carlos. Obrigada. Eu queria te perguntar, Pá,
Como que é, assim, eu imagino que vocês como produtora recebam propostas de roteiros de, enfim, roteiristas, diretores, que estão interessados em trabalhar com vocês, assim, né? Se tu puder explicar como que isso funciona, quais os critérios que vocês usam para, tipo, trabalhar com uma pessoa, se vocês, sei lá, preferem dar prioridade para as pessoas que vocês conhecem, ou se vocês, tipo, já trabalharam com alguém que, né, procurou você, sei lá, mandou um e-mail, ou se interessou pelo trabalho de você, se alguma conversa já se iniciou dessa forma, e tentar entender mais ou menos, assim, quais os critérios que vocês levam em consideração nesses processos, assim. Sim. A gente recebe projetos de pessoas, a gente já participou, por exemplo, no Frata, em rodadas de negócios. A Jéssica, minha sócia, estava agora no Festival de Gramado, que tinha um espaço de mercado, ela fez meeting com projetos, então a gente participa desses eventos para conhecer pessoas, justamente, né? Para não ficar só no nosso núcleo de pessoas que a gente conhece, né? Os primeiros projetos que a gente fez foram, sim, de pessoas que a gente já conhecia previamente, aqui de Porto Alegre, né? Do nosso meio, tanto da faculdade, que a gente já tinha algum conhecimento, assim, da pessoa do trabalho que a gente fez, de algum curta, ou até começou fazendo curtas junto com essa pessoa, né? Então, eram pessoas mais próximas. Mas hoje em dia a gente já frequenta eventos, né, para procurar projetos, com certeza. Que a gente faz muito, a gente tenta participar dos festivais, de ver que tipo de curta está sendo lançado nos festivais, quem são os diretores dos curtas, né, e acompanhar o trabalho das pessoas novas que estão surgindo, né, no mercado, não ficar só fechado nas pessoas que ou já têm currículo, ou já, sabe, já são muito conhecidas. Então, a gente é realmente aberto a conhecer novas pessoas, novos projetos. É claro que a gente tem um foco, né? A gente trabalha com projetos que a gente acha que tem potencial de ser trabalhado internacionalmente, de participar em mercado, de estrear no festival internacional. Então, a gente tem esse viés, né? A gente já conheceu pessoas de diferentes formas, assim, indo num festival, lançar um filme, daí conhecendo uma realizadora, um realizador ali, sabe? Num evento, numa festa pós-filme, que a pessoa vai ali e a gente conheceu, aí a gente se deu bem, então tem que ter uma afinidade, né? E outra coisa que a gente busca num diretor roteirista é que seja uma pessoa parceira, e parceira no sentido de entender a nossa participação no projeto, não como pessoas que vão só executar, sabe? Essas pessoas aqui vão conseguir dinheiro e vão executar aqui o meu filme. Não, a gente não é executoras de projetos, né? A gente é produtoras criativas, a gente espera que o diretor roteirista esteja aberto a ouvir nossos feedback do roteiro, a gente vai ler versões, a gente vai participar ativamente disso, a gente vai querer, sabe, se envolver criativamente, a gente não quer só executar. Então, acho que tem outras produtoras aí, talvez, que vão ser mais executoras, mas aí você está contratando um serviço, né? Não está arranjando uma parceira de trabalho, ou uma casa produtora que realmente vá abraçar o teu projeto e levar ele, né, do início ao fim, que é uma relação, né, muito longa. Cada projeto que eu entro, eu trabalho pelo menos uns 5 anos desenvolvendo, né, até filmar e depois para o resto da vida eu lanço filme, né. Os filmes que eu fiz lá em 2014, o primeiro filme que eu lancei, até hoje eu trabalho nele na etapa de lançamento, né? Direto recebo e-mails de gente querendo passar o filme num lugar, eu tô sempre, né, nessa relação com esse filme. Então, não é uma relação que inicia, assim, não é um serviço. Então, eu sempre penso se a pessoa que eu tô, o projeto que a gente vai entrar, a pessoa tá afim desse processo. Se a pessoa tá afim de compartilhar, se a pessoa tá afim de ouvir, né? Então, isso é muito importante para nós, antes de entrar no projeto. E aí depois, com certeza, muito importante a gente se relacionar com a história, com o roteiro, achar que a gente pode contribuir e gostar realmente do projeto. É muito importante, porque, como eu disse, é uma relação aí
10 anos que a gente vai estar ativamente envolvido no projeto. Então, se a gente não gostar, fica difícil, assim, né? Então, a gente vai assim, então. Tá. A Kátia está com uma pergunta. Oi, gente, boa noite. Então, a minha pergunta, eu fico pensando aqui, né, como que a gente sente que de repente é a hora de procurar uma produtora, por exemplo, procurar você, no caso, quando seria um momento que um roteirista fala, não, beleza, tô com um argumento legal, tá desenvolvido, é nessa fase do argumento ou já é na fase do roteiro, sei lá, num primeiro, segundo tratamento? Como que é, assim, e em que momento que vocês sentem que é legal ser abordado para entrar num projeto? Sim. Obrigada pela pergunta. Atualmente, a gente prefere entrar nos projetos um pouco mais desenvolvidos, justamente pelo fato de que hoje em dia a gente tá difícil conseguir dinheiro para desenvolver. Então, é mais fácil a gente entrar num projeto que já está avançado, que já tem um roteiro, porque já é um momento que eu posso entrar em fundos de produção, né? Posso aplicar, pedir dinheiro para produzir, né? Mas uma dica que eu daria é, antes de começar a mostrar para uma produtora, é talvez ter alguém que tu conheça ou alguém que já trabalha no mercado que seja próximo teu para ler o projeto. Sim. Comudo. Ficou mutado. Oi? Pronto. Voltou? Oi, Pronto. voltou. Que eu tava falando. Parou na parte de mostrar para alguém que a gente conheça. Sim. Alguém de confiança que possa ler teu argumento e te dar já uma primeira impressão, sabe? Porque às vezes está desenvolvendo sozinho o projeto, talvez tu não tenha tanto uma visão de fora de como o projeto vai ser recebido. Então, isso é uma coisa que eu faço às vezes quando eu entro num projeto bem inicial, eu mostro para pessoas que eu conheço e peço uma opinião, sabe? Para ver como é que tá batendo, porque às vezes até eu como produtora já li tantas vezes o mesmo texto que me perco, sabe? Então, eu acho que isso é uma dica boa, sabe? Mostrar para alguém. E eu acho que tem vários laboratórios de desenvolvimento de roteiro que tu não precisa ter um produtor, e também é um bom ponto, assim, para te sentir, tentar, sabe, fortalecer teu projeto antes de chegar numa empresa produtora, assim, também, porque é importante que tu chegue com um projeto mais conciso possível, assim, não tão inicial. Mas tudo depende para quem tu tá apresentando, né? Eu já fiz reunião com players, né, que eles só queriam saber a sinopse. Então a gente apresentou, sentei e apresentei 5 sinopses para eles e ver se alguma interessava. E aí eles diziam, essa aqui me interessa, me manda um pouco mais desenvolvido. Então depende muito com quem tu tá falando, né? A gente mesmo gosta de receber o projeto um pouco mais desenvolvido. Se for, não tem roteiro ainda, se tiver um tratamento já bem trabalhado, sabe, já tem uma apresentação, sabe, é bom sempre mandar com alguma coisa visual, sabe, referências visuais, fotos, pode ser de filme, não tem problema usar fotos de filme para ilustrar o teu projeto, um texto de intenção é sempre bom, uma sinopse, sabe, a gente gosta de receber uma apresentaçãozinha, assim, mais completa. Massa. Obrigada. De nada. Obrigada, Kátia. Igor tem uma pergunta também. Olá, boa noite. Sou Igor, também Rastricinha. Eu estou abrindo essa questão aqui, entender um pouco mais sobre esse início da carreira. Assim. Hoje eu trabalho com contação de história, cartomancia, através da terapia holística, e mudei para a cidade do Rio de Janeiro para poder tentar trabalhar com audiovisual. Comecei no início do ano no grupo de desenvolvimento do Marieta, e lá construí um curta, assim, e junto com o espaço, apresentei um projeto.
E agora que eu tenho esse curta, eu queria saber quais são as minhas perspectivas para um próximo passo, sendo iniciante com esse primeiro curta, se ele é uma coisa legal para guardar, para apresentar minha escrita, mas já eu perder minha esperança, o primeiro curta raramente sai, assim, queria entender um pouco mais sobre isso. O curta é inédito. Eu acho que o primeiro passo é realmente tentar inscrever ele nos festivais de curta que tem aqui no Brasil, que tem vários, para botar o curta no mundo, as pessoas conhecerem o seu trabalho. Eu acho que não é... Mas ele só está escrito. Eu não, é mais nesse sentido. Como é que eu faria para poder gravar, executar esse curta? Assim? Não, ele não está pronto. Como você faria para fazer? Não sei. Porque, não sei mesmo da mesma forma que, por exemplo, a gente, para uma série ou para um longa-metragem, a gente consegue inscrever em lugares, né, para poder, a partir daí, desenvolver. Existe esses tipos de estrutura para os curtas? É mais difícil? É tentar pegar um edital, assim? Qual seria o caminho para o curta-metragem? Eu já fiz curtas de vários métodos. Inicialmente, quando eu comecei, eu fazia curtas com um grupo de pessoas que estavam saindo da faculdade. Então, a gente tinha um espaço coletivo. Então, tinha a minha empresa, que era a Tóquio, e tinha outras 3 empresas aqui de Porto Alegre que também estavam iniciando. Então, a gente fez um acordo, todo mundo ia trabalhar no curso de todo mundo. Então, cada empresa podia propor um curso por vez, e daí a gente conseguia fazer assim, sem recurso. E a gente fez vários curtas desse modelo, assim. Foi um momento muito bom, assim, para nós. A gente estava muito iniciando a carreira e funcionou. Depois a gente já fez curtas por editais, mas curta, assim, passar para um laboratório, é mais difícil, assim, de ter. Eu sei que eu acho que no fórum tinha um para curtas, algum Festival do laboratório. Rio tinha também, qual que era? Sim. Tinha um festival de curta do Rio que tinha um laboratório, não lembro agora o nome do laboratório, mas ele existia. É mais raro, mas tem alguns lugares que tem. Eu acho que aqui no fórum tem. Tu pode escrever teu projeto de curta. Tem um rota, alguém disse aqui. É isso, Igor? Tem mais alguma dúvida? Tá. Posso seguir adiante? O Juan está com uma pergunta também? Oi, boa noite. Boa noite. Dá para me escutar? Sim. Paula, muito obrigado, Marcela. Eu queria perguntar se talvez nos pode dar nomes de laboratórios nos quais podemos escrever os projetos sem precisar de produtor, sem ainda precisar de produtor. E também se pode... São 3 perguntas. Também se pode falar sobre a relação do produtor com o roteirista, sobre a questão de contratos com o produtor e o roteirista. E se você talvez pode deixar um contato para mandar projetos, talvez, se for possível. A primeira pergunta é... São laboratórios nos quais se pode escrever o projeto sem precisar ainda de produtor. Sim, tem vários que tu pode escrever sem produtor, sim. Eu acho que um bom ponto de partida, eu não sei se vocês conhecem o projeto Paradiso, que eles são uma instituição filantrópica, que eles têm feito um trabalho muito maravilhoso de apoiar pessoas iniciantes, roteiristas iniciantes. Eles têm no site todo um mapeamento de lugares que tu pode, laboratórios, eles dão bolsas de estudo, eles têm também todo um manual de mapeamento de fundos internacionais, totalmente explicadinho e esmiuçado, assim, é um trabalho, assim, que seria, assim, para um produtor ou para um roteirista fazer, seria um trabalho de 1 ano de pesquisa, e eles já fizeram, então está tudo ali disponível, gratuitamente, para todo mundo acessar. Então, eu diria que ali é um bom ponto de
de começo, assim, um lugar para buscar informações. Então, ali tu pode buscar lista de tudo, assim. E daí eles têm um mailing que tu pode se cadastrar, que tu vai recebendo no teu e-mail algumas dicas de inscrições, né? Mostrando prazos. Eles fazem muito vídeo, né? Explicando como funciona alguns laboratórios. Então, tem muito conteúdo ali, realmente, no site e no portal deles de vídeo, que eu acho que é um ponto de início muito bom de fazer pesquisa, assim. Também tem um outro site que eu acho que é legal de se cadastrar, que é o Latam Cinema, que eles também têm um mailing que tu recebe no e-mail avisando laboratórios. Está aberto as inscrições. Desculpa, qual é o nome do site, do segundo site? Desculpa, qual é o nome? Latam Cinema. Marcela põe no chat ali para vocês. Ok, obrigado. Que ali eles têm um mailing, eles estão sempre divulgando que está aberto as inscrições. Então, ali é um trabalho de pesquisa realmente, assim, porque cada laboratório, cada evento que tu se inscreve tem uma regra. E vai pedir documentos diferentes, vai te exigir coisas diferentes. Tem laboratório que é para o projeto bem iniciante, tem laboratório que é para o projeto já mais desenvolvido, tem laboratório que é para o projeto quando tu já tem roteiro, já está tudo pronto, precisa só encontrar um produtor. Então, tem assim, todo tipo de evento. Precisa realmente fazer uma pesquisa e entender o que tu busca. E ler as regras dos fundos para descobrir assim, onde o seu projeto pode se encaixar, dependendo da etapa que ele está. Então, esses dois sites são sites que eu uso muito, uso sempre. Então, estou sempre ligada nisso. E a segunda pergunta era a relação da produção. Relação com contratos com o produtor. Porque eu fiz uma vez eu trabalhava com chamei uma amiga, entre aspas, que era minha produtora, mas ela nunca me deu um contrato. E o projeto começou a andar e eu pedi um contrato e ela nunca me deu um contrato. Então a gente terminou se separando, né? Eu queria saber como funcionam esses contratos de cessão de direitos com o produtor. Contrato, eu diria que é a primeira coisa que você tem que fazer. Porque para escrever o projeto em qualquer lugar, vão te pedir que tu tenha um contrato, sabe? Que tu tenha um documento que prove que tu tem a cessão de direitos. Então, eu diria que um contrato é a primeira coisa que tu faz, assim, quando entro num projeto. Quando entro num projeto, a primeira coisa que eu quero fazer é fazer um contrato para garantir todos os lados, né? Também é uma segurança para mim como produtora, que esse projeto está comigo, que o diretor não vai simplesmente ir embora depois de eu ter passado, né, um tempão trabalhando no projeto. Então, tipo, para mim é uma relação dupla. O contrato é bom para mim e é bom para o roteirista. Eu sempre faço. Não sei. Acho que é a primeira coisa a ser discutida. Que ali vai estar todos os termos, todos como vocês vão trabalhar. E a terceira é muito simples, e talvez, se é possível, se nos pode dar o seu contato, talvez para poder mandar projetos. Se for Sim, possível. a gente passa o contato, a Marcela coloca ali no chat para vocês, contatos da Vulcana. A gente recebe projetos por ali. E aí podem escrever. Muito obrigado. Obrigada, Juan. Obrigada. O Sal está com a mão levantada, não sei se é de antes ou se ele tem alguma outra pergunta, Sal. Bom, acho que... Sal? Desculpa, Marcela, eu esqueci a mão levantada. Tudo bem. Eu acho que a Jo estava com uma pergunta e falou que não conseguia levantar a mão. Isso. Boa noite. A minha pergunta que eu tenho é referente até um projeto... um projeto, né? Ele está praticamente
quase finalizado, não está 100%. Que eu até mostrei para o pessoal aqui na semana passada, que é um curta, né, que eu produzi. Ele já foi gravado, tudo mais, só que a gente não lançou ainda, não está público, digamos, né? Eu já fiz 3 versões dele e ainda não estou um pouco muito satisfeita, né? E aí a minha pergunta é se para produtoras, por exemplo, assim como a tua, é interessante avaliar um projeto que já está, digamos, com 90% já do trabalho finalizado, digamos, pronto, né? Mas que falta alguns ajustes, sei lá, enfim, talvez avaliar a questão de montagens, desenho de som, essas coisas assim, entrar como coprodutora, por exemplo, para finalizar o projeto e depois para posteriormente lançar esse projeto, esse filme no mercado. Sim. Eu acho que é talvez um pouco mais difícil que alguém queira entrar nesse momento. Talvez, por exemplo, empresas de pós-produção, realmente, às vezes eles entram como coprodutora e colocam os serviços, né? Se eles gostam muito do projeto e vê algum potencial, podem entrar como uma parceria de pós-produção, né? A gente já aconteceu da gente entrar uma vez num projeto de longa-metragem em etapa de pós-produção. Estava ali, ainda faltava alguma coisa para filmar, e a gente entrou, que a gente gostou muito do projeto, então a gente estava muito empolgada e a gente conseguiu captar dinheiro para a pós-produção desse filme específico. Então foi um caso que a gente entrou bem tarde, né? A diretora nos procurou, a gente já conhecia o trabalho dela, então acho que foi um caso bem específico de uma pessoa que a gente já conhecia o trabalho, de um projeto que a gente olhou e gostou muito, sabe? Era a cara da empresa. E aí a gente quis entrar e conseguiu fazer. Mas eu acho que é um pouco mais difícil, assim, entrar nesse estágio. Mas não é impossível. Eu diria que se tu tem isso, tu apresentar para alguma empresa, talvez pode achar alguém que, por exemplo, como eu, gostei muito desse filme, desse longa que eu tô falando, e vai acreditar no projeto, vai querer entrar, sabe? Vai muito de tentar, pode ser que não dê nada, assim. Mas a tentativa é válida. Certo, obrigada. Eu tenho uma outra pergunta, tá? Que eu não tenho certeza, mas não lembro se foi tu ou se foi o Davi que participou como jurado no BR Lab, ou enfim, algum outro laboratório. Mas de qualquer forma, a pergunta é se tu puder falar, assim, tipo, é quase um ponto de vista pessoal teu, mas fora da empresa, assim, dos roteiros ou dos filmes que se encaixam no perfil da Vulcana, como que tu acha que... Quais que são as características de um roteiro que funciona? Acho que é uma pergunta bem difícil. Mas, Pode ser, assim, eu acho que a resposta é quase instintiva no fim das contas, assim, mas eu queria só ouvir o teu comentário sobre isso. eu participei já uma vez, 2 vezes, da seleção de projetos do BR Lab. Eu acho, assim, que é muito importante, quando apresentar, eu acho que talvez foge um pouco dessa pergunta, Marcela, mas acho que é muito importante, porque como eu li já muitos projetos, e aí quando tu tá na posição de leitor de projetos, é muita coisa que tu lê no mesmo dia, ao mesmo tempo, um atrás do outro, tu vai lendo. Então, assim, peguem um tempo para formatar o projeto de vocês, para estar os textos bem feitos, para estar tudo... Já aconteceu de eu pegar projeto assim que a pessoa não arrumou as fontes. Então, tipo, o texto da sinopse estava em Times New Roman, o argumento estava em Ariel, o outro estava em não sei o quê, e aí tu olha assim... E aí eu, na posição que eu estou ali, vendo um monte de projetos, lendo um monte de gente inscrita, penso, essa pessoa não teve nem o tempo, a dedicação, o cuidado de formatar o seu projeto, deixar apresentável para um leitor receber, sabe? Então tu já fica assim, tá, quando essa pessoa
se dedicou para fazer essa inscrição, enquanto outros projetos estão ali super bem formatados, super bem apresentados, né? Então, isso também pesa. Então, eu acho que sempre, quando está fazendo um projeto, pensar no teu leitor, né? Às vezes, tu está mandando para um laboratório internacional, e aí tu tem que traduzir para o inglês os textos. Não faz uma tradução do Google Translator, sabe? Porque é a mesma situação. O leitor está ali, o parecerista vai estar ali lendo um monte de projetos. Chegar um com inglês mal traduzido, também vai ler. Assim. Tipo, ele vai ler o início e vai passar para o próximo, porque, enfim, a concorrência é muito grande nesses eventos. Então, são muitos projetos. E eu acho que trabalhar e mostrar que tu está dedicado e que está preocupado como o teu projeto vai parecer para os outros é um primeiro passo assim, muito importante para chegar num bom lugar. Assim. Mas de roteiro, não sei realmente dizer. Eu acho que parte por uma coisa um pouco de gosto, com certeza, né? Porque se é um projeto que vai entrar para a empresa, vai partir por uma leitura de gosto pessoal, né? Eu acho que é diferente quando tu está lendo para um laboratório, né? Para a solução de um laboratório. O teu gosto pessoal ali não está em jogo. Tá um pouco, mas não é o principal, não é importante. O importante é tu entender esse projeto, qual o potencial dele, se ele está bem desenvolvido, sabe quais caminhos, se ele pode se beneficiar de um lab, né? Porque um lab não é também um projeto perfeito. É um projeto que pode ser desenvolvido, pode ser melhorado. Então, está com a cabeça de um leitor que está entendendo quais as possibilidades desse projeto. Se ele pode se beneficiar desse espaço, né? Ou não. Então, acho que daí não passa por gosto pessoal, né? Quando tu está, obviamente, selecionando um projeto para entrar para a empresa, vai passar diretamente por isso, assim. E daí tem também a ver com, né, se o projeto tem potencial internacional, se a história, né, nos interessa, os personagens estão bem desenvolvidos. Sim, é difícil dizer, assim. Mas eu penso que, e também se o roteiro tá fluido de ler, né? Às vezes tem roteiro que tá muito mecânico, ou não tá bom de ler, ou tá muito com as descrições gigantescas, e aí torna a leitura cansativa. Então, tudo isso a gente tem que pensar, sabe? Eu não sou totalmente contra em botar um pouco de literatura no roteiro para ajudar a leitura, né? Eu sei que tem gente que então essa opinião é meio polêmica, mas eu não sou totalmente contra, não tem. Eu até prefiro, assim, se tiver um pouquinho de que me conduz um pouco mais do que só um roteiro descritivo. Sim. Não sei se eu respondi 100% a tua pergunta, né? Sim, respondeu. Eu acho que eu vou enganchar numa outra, assim, porque várias vezes eles me perguntaram já sobre... Porque tem algumas pessoas aqui que não necessariamente vão dirigir os seus projetos, assim, né? Então, vão só escrever o roteiro. E aí eu não sei o quanto que chega até vocês só o trabalho de roteiristas, assim. Mas mesmo nesse caso, alguém, por exemplo, como o Igor, né? Que trabalhou já com o Davi e tal. Eles sempre me perguntam aqui como que o que é melhor, se é já colocar alguma descrição de direção ou não, ou como que, né, se já coloca ali na cena algo que vai, porque às vezes alguns diretores não gostam e tal, então se tu tiver algum comentário a fazer sobre isso, também é uma dúvida bem recorrente aqui. Se o roteiro já é escrito com indicações de direção, fala. Eu acho que... Mesmo que não tenha um diretor envolvido ainda, assim. Sim. É uma pergunta mais difícil, né? Porque depende de quem é, para que projeto está escrevendo para que exatamente, né? Eu acho que, pelo que eu já ouvi por aí, não sou uma especialista disso, mas o que eu ouvi por aí é que alguns players realmente não gostam, preferem um roteiro mais técnico de roteirista, sem indicação de direção, e tipo, empresas, produtoras talvez vão preferir um roteiro que já tenha mais indicações de direção.
né, com mais uma cara de como seria o filme filmado, né? Por mais que não tenha um diretor, depois o diretor pode pegar esse texto e fazer outra coisa, né? Eu não sei se tem uma resposta certeira sobre isso, assim. Eu acho que tem os dois jeitos podem funcionar, depende com quem tu está trabalhando, né? Às vezes tu está contratado por uma empresa para fazer um roteiro específico, eles já vão te dizer o que eles preferem, né? Vão te direcionar. Mas tu tá fazendo um projeto do zero, não sei, acho que daí vai muito do roteirista, se ele quer já fazer com uma visão de direção ou não, assim. Sim, é bastante a mesma nota do que eu respondi para eles, no fim das contas, né? Tá. Uma outra coisa que eu queria perguntar é uma pergunta mais específica, assim, que tu falou, tipo, né, do fundo setorial e desses programas e editais que, enfim, trabalharam em prol da descentralização. E vocês, Vulcana, sendo uma produtora que foi formada por duas mulheres, como vocês veem, assim, tipo, esse olhar feminino no desenvolvimento dos filmes, ou, né, vocês, tipo, priorizam trabalhar com mulheres, ou com, sei lá, algum tipo de inclusão de grupos, ou como que essas coisas, esses assuntos funcionam para vocês, assim? Sim. A gente tem trabalhado com projetos bem variados atualmente. Eu acho que a gente não faz nenhuma espécie, tipo, não. Vamos só receber projetos de mulheres. A gente não trabalha nessa linha, assim, mas a gente trabalha, assim, com várias diretoras e roteiristas atualmente. A gente tenta levar isso em consideração, sabe? A gente não vai restringir receber projetos dirigidos por homens ou roteirizados por homens. Acho que isso não é algo, mas a gente com certeza está com isso em pauta, né? E cada vez mais tentando colocar isso em pauta, inclusive não só nos projetos que a gente entra, em todas as etapas, né? Desde da pré-produção, produção, pós-produção, de realmente sair um pouco da nossa bolha, né? Quando a gente começou, a gente estava muito numa bolha, trabalhando sempre com as mesmas pessoas, e hoje em dia a gente tem essa política de buscar abrir, né, e buscar projetos diferentes, trabalhar com outras pessoas, mas a gente não está fazendo nenhuma política específica, sabe? Tipo, precisa isso, precisa aquilo. Mas a gente está com certeza ligado nisso e tentando trabalhar com projetos diferentes. Tanto é que a gente trabalha com projetos de outros estados também. A gente não está só trabalhando com projetos do Rio Grande do Sul. A gente estava envolvido com um projeto de uma diretora da Bahia, que está, claro, está muito inicial, então a gente está aberta a receber projetos de outros lugares, se eles fizerem sentido, né? Tem agora um roteirista do Rio que a gente está falando, tem um projeto que vai ser filmado uma parte aqui, aí já faz um pouco mais de sentido para nós, então a gente vai analisando. A gente não está fechado assim para nada. Beleza. E falando agora, voltando a falar sobre eventos, assim, laboratórios, ou enfim, esses eventos de mercado, se tu quiser falar sobre a tua experiência específica, ou do rifle, ou do acidente, ou de algum outro projeto que tu tenha circulado mais por esses eventos, e talvez descrever um pouco, assim, como que tu sentiu, do teu ponto de vista de produção, que o projeto evoluiu ao longo desses programas, e como que ele melhorou, quais aspectos que mudaram. Sim. Eu acho que talvez falar um pouco do Torino é legal, porque é um evento que acompanha o desenvolvimento, né? Não sei se vocês conhecem o Torino Film Lab, o Script Lab, que foi o que a gente passou com a Marcela junto, que fez intensivamente o laboratório. Ele é um laboratório em 3 etapas, que tu vai ter um consultor, que vai ser o chefe da sala, né, de roteiro, e ele acompanha o projeto ao longo do ano. É um projeto de 1 ano. Então, são 3 etapas intensivas presenciais, e ainda tem umas consultorias no meio, né, online, de acompanhamento. E é um laboratório super, super intensivo, um dos melhores do mundo, assim.
E eu acho que no caso do acidente, né, que a gente desenvolveu lá, foi super, super útil, assim, para o projeto. É um projeto que era o primeiro longa do diretor, Bruno Carboni. Eu acho que, Marcela, foi o primeiro roteiro de longa que tu estava fazendo. Não, já tinha feito outros, né? A gente tinha um encontro com Deus na madrugada e acho que era isso. O roteiro do Germano, mas aí também estava sendo desenvolvido um pouco em paralelo. Em paralelo, né? Era um pouco início, assim, da tua Sim. carreira de roteirista, junto com o Bruno, que também era o primeiro roteiro que ele estava escrevendo, então eu acho que foi especialmente bom por causa disso, né? Tá iniciando a carreira, ainda participando de um evento desse porte, né? Com consultores internacionais. Eu acho que é legal sempre pensar, quando se inscreve num evento desse porte, que eu sempre falo, é ler bem o que o evento está te propondo, quais são, o que eles vão oferecer e o que eles vão te exigir, né? Porque especificamente o Torino, por exemplo, é um laboratório que tu vai estar trabalhando em inglês. E tu vai estar fazendo textos e textos e mudando o roteiro, trabalhando no argumento, refazendo, reescrevendo muitas vezes. Então, tem que levar em consideração que existe um trabalho de tradução aí, né? A gente está fazendo um projeto em português. Então, se tu não, teu roteirista, não trabalha em inglês, talvez tu vai ter alguma questão aí financeira importante de tradução de texto, que acho que é legal levar em consideração. No nosso caso, foi bom, como a fala, escreve em inglês, então, tipo, funcionou muito o laboratório. E eu acho que é bom, sabe? Sempre pensar nas regras do evento, o que ele te proporciona. Não sei o que mais que tinha do Torino. É legal porque o desenvolvimento é em grupo, né? São várias pessoas contempladas, né? Os grupos, aí eles dividem em grupos menores, e daí tem um tutor, e as discussões são coletivas, né? Então, todo mundo lê o trabalho de todo mundo e trabalha coletivamente. Então, tu não tem só o ponto de vista do teu tutor, tem o ponto de vista de várias pessoas que são pessoas de vários lugares do mundo. Então, tipo, é muito rica a experiência, eu diria. Mas em termos mais locais, eu diria que o BR Lab é um dos melhores laboratórios aqui do Brasil, né, para desenvolver teu projeto. Tem muitos outros, né, que também são legais. Eu não tenho uma lista aqui, eu teria que ter feito, não sei se o Marcelo tem, mas tem muitos, assim, e que eu diria para pesquisar a partir do site da Paradiso, para buscar o evento. O que mais que eu posso dizer da minha experiência? De benefícios para o Ocidente, eu acho que é isso. Como a gente estava todo mundo, os roteiristas estavam iniciando a carreira ali, de certa forma, foi muito importante para o crescimento do projeto. Eu vejo que ele evoluiu muito, desde a primeira etapa até o projeto que foi filmado, então acho que foi muito bom. Mudou muito pelo processo, né? Eu lembro de cada reunião, eles vinham com um tratamento novo do argumento, e acho que foi benéfico, assim, foi para melhor, e eu fiquei bem feliz, assim, com a participação do projeto. Sem contar que é um selo bem importante, tá lá no Torino, depois eles te acompanham, né, pro resto da carreira do filme. Tem programa para depois exibir o filme em pós-produção, então é bem legal. Acho que talvez se tu tiver algum comentário, assim, eu não sei, sobre, tipo, o pitching ou esse evento de pitching em específico, mas, né, alguma dica ou alguma coisa que tu puder comentar, porque no Jeonju também tinha, né, um evento de pitching que vocês participaram, enfim, se tiver alguma dica. Sim, tem eventos que tu vai realmente para financiar o projeto, né, que é o caso do Jeonju. Se chama Jeonju Cinema Project, que é um festival da Coreia que tem um pitching. E aí tu vai lá especialmente para fazer um pitching para ver se eles financiam ou não o teu projeto. E é bem seleto. Selecionam umas cinco projetos do mundo inteiro, né, para estar lá no evento. Até um tempo atrás eles pagavam a passagem para a pessoa ir lá apresentar, o produtor, o diretor, o roteirista. E
Aí realmente foi convencer uma banca a financiar, porque eles financiam todo o seu projeto, né? Dicas disso, eu não sei, acho que aí, como é um pitching bem importante, né? Eu diria para praticar muito, não ir improvisar lá, né? Se tiver algum material visual para acompanhar o pitching é bom, sabe? Um vídeo de referências que seja. Não vai se apresentar para alguém, apresenta para amigos antes, pratica. Acho que é o pitching. Às vezes tem um mito que a pessoa tem um talento natural e vai lá falar, mas acho que não, acho que é legal sempre praticar, saber o conteúdo, né? Entender se o que tu tá falando tá realmente passando a essência do teu projeto, né? Afinal, tu tá convencendo pessoas a apoiar o teu filme, né? O Torino também tinha pitching de premiação, né? Tem vários que são assim. Outro legal é o Biennale College, que eu acho que é legal, porque ele é um laboratório e no final de tudo ele seleciona um ou dois projetos para financiar. Então, tu participa primeiro de um laboratório para desenvolver teu projeto e no final de tudo acho que tem um pitching também e eles financiam alguns para fazer um projeto de baixo orçamento, nesse caso, né? Que eles estão buscando projetos que se enquadrem num projeto de baixo orçamento. Né? Não me lembro agora quanto que era, mas na época acho que dava uns 300 mil reais. Então é realmente um projeto de baixo orçamento. Hoje em dia, com o euro, talvez seja mais. Seja uns 500, não sei. Acho que tem muitas oportunidades, né? Tchau. Não, eu ia falar com o euro, mas a inflação também não ajuda muito. Então, fica elas Sim, por elas, continua sendo não, baixo orçamento. Não adianta. Mas eu acho que é sempre um trabalho que envolve muita pesquisa. A gente tem que estar todo o tempo pesquisando, lendo, vendo o que está surgindo de novo. Estou sempre fazendo pesquisa de mercado, né? Os projetos que eu estou envolvida desde o princípio, eu faço um cronograma de desenvolvimento. Tento já colocar no cronograma quais são as metas, os objetivos, quais eventos eu quero ir, com esse projeto ou não. Não quer dizer que vai entrar, né? Mas é um planejamento. Eu tenho, às vezes, como a gente trabalha com vários projetos simultâneos, a gente precisa escolher, né? Nem sempre a gente vai poder inscrever todos os projetos no mesmo lugar, então a gente escolhe. Esse projeto está no momento de ir para o BR Lab, vamos aplicar para o BR Lab. Esse projeto está no momento de não ser aplicado agora. Então, a gente não aplica. Então, é realmente pesquisar, se organizar, ter um cronograma, faz um cronograma teu. Se é roteirista independente, está trabalhando sozinho, faz um cronograma, vê quais são os eventos que tem de roteiro, quais interessam para ti, coloca na agenda com antecedência, sabe? Não deixa para aplicar na deadline, já aplica antes, deixa tudo pronto, sabe? Sabe que vai ter um evento em dezembro, já começa a trabalhar nele antes, no teu projeto, não faz em cima da hora, para realmente ter um projeto bem feito, né? E vários eventos começam a seleção antes da deadline, então os pareceristas já vão estar recebendo os projetos antes. Se você mandar no início, tem chance de pegar as pessoas mais frescas, né? As pessoas vão estar lendo o projeto sem ter um bolo de projetos ainda para ler. Então, seu projeto pode te destacar ali. Então, às vezes, tu ser organizado e mandar antes da deadline pode ser um ponto positivo, sabe? Isso vale para escrever filme em festival. Tem um curta, você vai mandar para o Kinofórum, não manda na deadline, manda antes, porque o pessoal já está vendo o filme antes, sabe? Não deixa para deadline. Deadline vai chegar 200 curtas, 300, né? Então, tu vai estar chegando no bolo, todo mundo chega antes. Isso é uma dica que eu acho bem preciosa, eu faço sempre. Não chegar no deadline. Também algo que acontece às vezes comigo é o roteirista não entregar os textos com antecedência para os editais e aí eu não tenho tempo de colaborar. Isso também não gosto, assim, porque acaba que o projeto vai mais frágil, né? A gente gosta de ter tempo de trabalhar, né? Eu tenho muitos projetos que eu faço simultaneamente, então eu tenho
muito trabalho diário, realmente, assim. Então, eu preciso que o texto do roteirista, que o texto de direção, que os textos cheguem para mim com antecedência, porque eu não vou poder ler imediatamente assim que eles chegarem. Eu preciso me organizar, preciso ter tempo para ler, preciso ter tempo para pensar, para ler de novo, para tipo, comentar. E aí, ainda precisa ter tempo da pessoa retrabalhar o texto para mandar. Então, isso também é uma dica importante. Eu não gosto de trabalhar no deadline, eu acho que só vai apressar o projeto. Então, fazer, apresentar um texto, talvez, que não teve tempo de revisar com então, assim, a gente tem que sempre pensar que esses eventos todos que a gente está citando, eles são muito, muito, muito competitivos. Então, tem que levar isso em conta, né? Tem que realmente tentar ter o melhor projeto possível. Sim, e criar as condições mais favoráveis para o teu projeto também ser lido, né? Exato. O Igor está com mais uma pergunta. Oi, agora mudando um pouco de assunto, assim, pensando mais essa ideia da produção. Eu fiz esse ano um curso pela Escola B da Baticu, Cultura Nós que Faz. E a partir desse curso eu me conectei com várias pessoas que trabalham com cultura e com audiovisual, e a gente se reuniu para construir uma telesérie para o YouTube. A gente construiu um grupo, a gente está com mais de 20 pessoas, está pensando em fazer uma produtora, nós somos descentralizados, tem gente na Bahia, tem gente em Minas, eu estou no Rio de Janeiro, e a gente vai trabalhar com a escrevivência da Conceição do Evaristo para produzir uma história a partir dessas narrativas e das nossas próprias vivências, né? E pensando isso, até todo esse conceito, como é que a gente poderia atrair marcas para estar com a gente nesse lugar da produção e fazendo esse projeto acontecer, focando o YouTube, a distribuição aberta, né? Tentando alcançar o maior público, né? Pensando um player que não é pago, né? Teoricamente, a gente pode acessar o YouTube. Então, como a gente consegue apresentar contrapartidas para empresas estarem com a gente nesse momento? Olha, eu acho que primeiro botar em texto e talvez até em vídeo, fazer um vídeo já apresentando e contando do projeto de vocês, falando, né, todos os pontos positivos que tem o teu projeto, já é uma primeira contrapartida que tu pode oferecer. E por mais que o YouTube ele não tem acesso livre e tal, mas assim, se teu vídeo e teu projeto bombar, a marca dessa pessoa que vai estar nos créditos vai estar sendo visualizada muito, né? Então, acho que isso já é uma super contrapartida. O problema é tu convencer as marcas que o teu produto vai dar certo, né? Que tua série, teu conteúdo vai ser visto e vai dar certo. Acho que isso é mais difícil, assim, mas tu já tem um grupo, todo um coletivo de pessoas envolvidas, né? É muito mais fácil tu convencer as pessoas. Monta um videozinho de apresentação com todo mundo, cada um fala um pouco e tu tem um conteúdo mais conciso, sabe, para apresentar. Eu acho que destacando todos os pontos positivos, né, todos os pontos sabe, que a marca vai estar visível, seria um jeito de fazer, né? Eu não conheço o projeto a fundo de vocês, mas eu diria para pesquisar marcas que estão interessadas, né, nos mesmos assuntos que vocês estão propondo, né? Acho que tem muitos. E tem algumas marcas que fazem edital, né? Acho que a Avon estava fazendo, mas era projetos voltados para mulheres, né? Então, acho que é isso. Tem algumas marcas que abrem alguns fundos específicos de acordo com os valores, né, que eles estão tentando vender, transformar as coisas em um produto. Infelizmente, o nosso mundo capitalista tá assim, né? É assim, né? Não é muito jeito que eu trabalho, né? Buscando marcas e tal. Mas acho que seria um jeito, sabe? Bom, eu acho que se ninguém mais tem perguntas, a gente libera a Paola, que ela já está aqui há um tempinho, e parte para outra parte da aula.
Não sei se alguém mais quer se manifestar. É agora a hora. Juan. Eu queria perguntar se, para falar dos requisitos para apresentar séries, projetos de séries, se tem qualquer diferença com projeto de longa-metragem e se nos dão as dicas. Eu não sou 100% especialista em projetos de série. Eu nunca cheguei a fazer uma série. Então, não sei 100% o que as pessoas estão pedindo hoje em dia, mas eu acho que com certeza não é a série 100% desenvolvida, né? Eles vão provavelmente querer um piloto, um roteiro piloto, uma sinopse, todo o arco dramático da série e uma sinopse de todos os episódios. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, que tem pedido. E tem isso que eu já te falei, e que eu falei antes, né? Que é players que querem ouvir só uma sinopse. E aí decidir se vão querer desenvolver ou não. Então rola desse jeito também. Mas que eu tenho visto de projetos apresentados é com isso, assim, o mínimo, né? Um roteiro piloto, a sinopse de todos os episódios, personagens. Acho que é isso. O arco da temporada e a possibilidade de uma nova temporada, né? Que eles sempre querem saber se tem. Eu sinto que... Obrigado. A Diana... Desculpa, Juan, te interrompi. A Diana também está com uma pergunta. Oi, gente, boa noite. Minha pergunta é super rápida. É assim, no caso, quando a pessoa tem projetos autorais, assim, no meu caso eu tenho um projeto autoral de uma ficção eu esqueci o nome agora do gênero, mas é meio fantástico, assim. Não sei se seria realismo fantástico, mas enfim, um projeto autoral e 2 projetos de documentário. E eu vejo que tem uma galera que acaba começando a trabalhar no audiovisual e acaba abrindo produtoras, né? Eu vejo isso também na área do teatro, da música e tal. E aí eu queria saber a tua opinião, se você acha melhor quando a pessoa tem projetos assim autorais e não está muito afim de ficar dependendo enfim, dessas plataformas e da necessidade das plataformas e conseguir, como é que eu posso dizer, viabilizar nos próprios projetos, se você acha melhor, talvez isso que o colega falou também, o Igor, né, de repente se associar com outras pessoas, de repente abrir uma produtora, ou se você acha melhor buscar produtores que tenham interesse no projeto para poder buscar parcerias, assim. Eu acho que os 2 modelos são viáveis. Muita gente abre produtora para financiar seus próprios filmes. Eu acho que é um jeito, foi assim que eu iniciei, né? A minha carreira, os meus sócios na época da Tóquio, a gente abriu uma empresa logo que saiu da faculdade. Ninguém era produtor ali, a gente queria financiar nosso filme. Eu acho que é um modelo possível, só tem que levar em consideração que nesse caso tu vai ser uma proponente, vai ter que ter alguma produtora, uma pessoa, né, com perfil de produção envolvida para tocar os projetos à frente, né? Eu acho, hoje em dia, penso que não é o modelo ideal, mas entendo que talvez seja o único jeito de iniciar para algumas pessoas, né? Em alguns lugares, talvez, que tu tá. Eu, pessoalmente, já tenho toda a experiência que eu tenho. Nunca consegui que um player quisesse qualquer projeto meu, então já apresentei muito. Então, eu vejo como são muito fechados para certas produtoras, certas empresas de São Paulo, do Rio, minha empresa de Porto Alegre, existe muita desconfiança, eles não querem trabalhar descentralizados, isso que eu experienciei, assim, é realmente frustrante para mim apresentar para player, sendo muito honesta para todos vocês. Atualmente, eu trabalho em projetos extremamente autorais e que eu não vejo outra forma de fazer, a não ser, sabe, buscando financiamento internacional, nacional. Então,